Ei, pessoal, aqui é a Júlia Martins, acadêmica no curso de Medicina Veterinária pela Faculdade Multivix. Neste projeto sobre leishmaniose visceral, eu fiquei com a parte sobre o transmissor da doença, que é o Lutzomia longipops, popularmente conhecido no Brasil como mosquito palha. A fêmea do Lutzomia transmite o protozoário Leishmania, que é um inseto de hípero hematófago, ou seja, a sua fêmea se alimenta de sangue. E esta espécie de mosquito é encontrado em toda a América, desde os Estados Unidos até o norte da Argentina. Os flebotomíneos são insetos holometábolos, ou seja, eles têm a sua metamorfose completa, sendo suas fases larvais desenvolvem-se e se alimentam de matéria orgânica depositadas nos solos, enquanto os adultos de ambos os sexos se alimentam de açúcar e planta, ou seja, só a fêmea mesmo que se alimenta de sangue. E esse sangue é o alimento mais importante para os ovos das larvas e os ovos que vão gerar as larvas. A cor desse mosquito é amarelada, cabeça com antenas longas, asas grandes, revestido de cerdas, como se fossem cílios para ter aderência. Para diferenciar o macho e a fêmea, tem que se observar as mandíbulas rudimentares. Os machos não são capazes de penetrar a pele, não é capaz de penetrar a pele do vertebrado e nem de se alimentar de sangue. Apresentam terminália no final do tórax, que é uma apêndice em forma de garra, e as fêmeas hematófagas e os machos fotófagos. Ambos vivem em mata fechada e seus ovos são depositados em um solo úmido. O ciclo biológico da Lutzamia se processa no ambiente terrestre e compreende 4 fases do desenvolvimento: ovo, larva, pupa e adulto. Média de 20 a 30 dias é o desenvolvimento da larva para se tornar um adulto. E do ovo ao inseto adulto decorre num período de aproximadamente 30 a 40 dias, de acordo com a temperatura. Em áreas urbanas, os animais domésticos, como felinos e caninos silvestres, são a principal fonte de alimentação das fêmeas no ambiente onde vive o ser humano. Ou seja, quando a fêmea do Lutzomia ela pica o animal doméstico, a chance da leishmaniose ser transferida para o ser humano é muito grande, porque nós temos uma convivência como se fosse com pessoas, né? Que a gente tem com os animais domésticos. Então fica muito mais fácil de ser transmitida a doença. Boa noite, meu nome é Igor Miranda, sou acadêmico da Faculdade Multivix, no curso de Medicina Veterinária, situado em Nova Venécia. Neste trabalho, iremos abordar sobre métodos de prevenção da leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral é um protozoário que somente é transmitido pelo mosquito flebotomínio, mais conhecido como mosquito palha. Porém, cães, gatos, animais da fauna silvestre e pessoas são contaminados pelo protozoário leishmaniose. A principal forma de combate é a prevenção. Cidades que investem em formas de prevenção da doença mostram números eficazes de diminuição do protozoário e de casos positivos. Os métodos de prevenção são repelentes em animais, em ambientes e em pessoas. Eu vou citar alguns métodos de prevenção em animais. A forma mais eficaz é chamada de dupla prevenção, que é feita da seguinte forma: é utilizado a vacina no animal e um repelente externo. O repelente externo é eficaz porque ele vai evitar que o animal seja picado pelo flebotomínio. Caso o animal seja picado e o mosquito esteja com o protozoário, a vacina vai agir de forma que auxiliará o animal a ter anticorpos suficientes para combater o protozoário. Métodos de prevenção externos repelentes são coleiras impregnadas com deomatrina ou fluometrimina e têm período de duração no corpo do animal. Elas podem durar de 4 a 8 meses e são indicadas para animais de porte grande, que não tomam banho frequentemente, pois com o banho ou com contato com a água em todo o corpo, o repelente que é aplicado pela coleira
pode sair e demora de 1 a 4 dias para voltar a fazer efeito. Animais de porte pequeno que tomam banho semanalmente são indicados repelentes e pipetas, repelentes spray. Eles duram cerca de 1 semana a 30 dias e o ideal é que eles sejam reaplicados sempre, com um curto período de utilização. Exemplos de coleiras são a Excalibur, a Serestro e a Livre. Exemplos de repelente spray é o Defendog, da Virbac. E da pipeta temos o Vectra 3D. A única vacina aprovada pelo Ministério da Agricultura é a vacina Leitec. Ela deve ser aplicada em 3 doses, com intervalo de 21 dias, em cães a partir de 4 meses de idade e cães adultos, caso não estejam vacinados antes. Após a primeira imunização, revacinar anualmente. A vacina produz resposta imunológica altamente específica e segura contra a doença. E aí, galera, meu nome é Rafael Cunha, sou acadêmico da Faculdade de Medicina Veterinária no campus da Multivix em Nova Venécia, cursando Medicina Veterinária. Hoje eu irei falar sobre o tema de leishmaniose visceral, onde os principais sintomas consistem em febre por semanas, fraqueza, perca de apetite, anemia, palidez, aumento do baço e do fígado, problemas respiratórios, diarreia. E a melhor forma de prevenção seria o uso de repelentes, em casas, o uso das telas mosqueteiras, evitar o contato com locais onde se encontra acúmulo de lixo, sempre ter a proteção dos animais, no caso com o uso de repelentes, e em casos extremos no caso de extrema necessidade, no caso em cidades que contêm muitos casos, o uso de repelente nas paredes do domicílio e em abrigo dos animais. Vale lembrar que cidades que utilizam a eutanásia como a única forma de controle e combate da leishmaniose visceral não têm dados e índices proveitosos, já que eliminar cães positivos sem métodos de prevenção eficazes e sem campanhas para contar com a colaboração de toda a cidade se mostram ineficazes. A leishmaniose precisa ser combatida em conjunto, já que é uma questão social e zoonótica que afeta todo o grupo da população, tanto regiões periféricas quanto regiões com mais condições financeiras. A leishmaniose visceral vem crescendo no Brasil a cada ano, e na América Latina, 90% dos casos são no Brasil. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, considera que a leishmaniose é uma zoonose negligenciada. Cabe à prefeitura e à população se juntar com ações preventivas para controle e combate da leishmaniose visceral, com a utilização de métodos de combate citados anteriormente, como a proteção em animais, repelentes em casas, telas de proteção em janelas, a borrifação anual nas ruas, borrifação em canis e também o descarte ideal e correto de materiais orgânicos para evitar novos ninhos de flebotomínios. Olá pessoal, meu nome é João Marcos Fante e eu sou acadêmico da Faculdade Multivix, no curso de Medicina Veterinária, situado em Nova Venécia. Neste trabalho, iremos falar um pouco sobre métodos de prevenção da leishmaniose visceral. O cão foi o primeiro animal domesticado pelo homem, com quem estabeleceu uma parceria estreita. Ele tem uma percepção muito grande da linguagem corporal do ser humano. Muitas vezes, ele antecipa a intenção do dono, e isso vem há muito tempo. Essa parceria que atende às necessidades do homem, com a caça, o pastoreio e a guarda. Nessa longa jornada, muitas doenças caninas foram controladas por meio de vacinas e medicamentos. Algumas são exclusivamente dos animais, mas existem aquelas que podem contagiar os seres humanos, e essas são chamadas de zoonoses. A leishmaniose visceral canina é uma delas. Não se trata de uma doença contagiosa, porque ela não se propaga de um indivíduo para outro, ou seja, de um animal para outro.
através do contato direto. O parasita só é transmitido através da picada do mosquito, mais conhecido como mosquito palha ou flebotomo, que anteriormente tenha sugado sangue de um animal infectado. A leishmaniose visceral nos animais tem difícil cura parasitológica, ou seja, não é fácil acabar com o parasita. Antes da descoberta da miltefosina, a recomendação da Organização Mundial de Saúde era que o cão diagnosticado com leishmaniose fosse sacrificado. Mas hoje em dia existem, além de remédios, algumas formas de manejo que podem ser adotadas em casa. O proprietário de cães infectados deve assumir o compromisso de monitorá-los e ministrar o medicamento adequadamente, não só pela posse do cão, mas também para interromper a disseminação da doença. O uso de repelentes também é muito eficaz para evitar que o mosquito transmissor pique outros animais ou humanos. Essa é uma das dicas mais fáceis de fazer para evitar o crescimento do vetor. Mas você sabia que tem muitos proprietários jogando no time contrário do nosso, que sem saber está ajudando no crescimento do mosquito vetor da leishmaniose? Vou explicar. O mosquito vetor da leishmaniose, para se reproduzir, precisa de matéria orgânica. Então, o cocôzinho do seu cachorro, que você deixa jogadinho lá e não recolhe, vai servir para o flebotomo se reproduzir. E aí galera, meu nome é João Pedro Marroque Techa e eu sou acadêmico do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Multivix em Nova Venécia. Eu vou falar sobre alguns métodos de prevenção na sociedade. O que vai ser isso? Isso vai ser, tipo assim, em uma cidade está tendo alguns casos de leishmania. E essas pessoas, elas estão querendo acabar com a doença ali. Estão tentando se prevenir de alguma forma. Mas essas formas de prevenção não seriam possíveis se fosse fazer cada um por si. Então, eles poderiam fazer o quê? Eles poderiam chegar na prefeitura da cidade deles e exigir alguns métodos que ajudaria nesse combate e nessa prevenção, que seria a visita domiciliar. Essa visita domiciliar, a prefeitura, juntamente com a saúde pública, separaria profissionais da área da saúde ali para estar fiscalizando, indo na casa de cada um, tipo uma fiscalização, para ver como que tá lá, para ver como tá a casa de cada um, para ver se tem lixo orgânico ali no canto ali jogado, para não ser foco do mosquito ali. E essa fiscalização ela seria feita periodicamente, de tempos em tempos, para tentar manter tudo em ordem até essa doença acabar. E eles poderiam solicitar também o carro do fumacê, que é o carro, né, que sai nas ruas aí soltando a fumacinha para matar o máximo de mosquito que conseguir, para tentar eliminar o mosquito. E também eles poderiam exigir uma melhoria no saneamento básico. E tipo, isso aí é meio que obrigação já da prefeitura, não só por causa dessa doença, mas mesmo assim em algumas cidades tem alguns lugares que não é feito esse saneamento básico corretamente. Mas enfim, eles poderiam estar exigindo uma melhoria, porque esgoto a céu aberto, que é a coleta de esgoto, a rede de esgoto,
esgoto a céu aberto, eles poderiam exigir para que fosse feita uma melhoria ali na rede de esgoto, porque isso aí é, tipo assim, é um foco muito grande. E também lixão a céu aberto. Cara, isso aí é muito um foco muito grande para o mosquito. Porque lixão é lixo orgânico, tudo junto e, né? E é um foco muito grande para o mosquito. E eles poderiam estar solicitando ali, ao invés de ter lixões, eles poderiam estar solicitando aterros sanitários. Aterros sanitários porque, além do lixão contaminar o solo, poderia ser um grande foco para o mosquito palha. E substituindo os lixões por aterros sanitários, isso nenhuma das duas coisas ia acontecer. E tipo, isso aí são alguns métodos de prevenção que as pessoas poderiam exigir da prefeitura, e que, se eles fizessem isso, com certeza iria diminuir os casos de leishmania na cidade deles que estava ocorrendo, e essa doença ia desaparecer.